Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, professora de Física. Antes de mais nada, se você está gostando das resoluções aqui do canal, já se inscreve para você não perder a resolução de nenhuma prova. Estamos resolvendo a prova do Einstein. Esta aqui é a questão dissertativa de número 3. O salto de pêndulo desafia o turista aventureiro a se jogar de corpo e alma em uma queda de dezenas de metros a uma velocidade que pode atingir mais de 100 km por hora, junto às paredes rochosas que circundam a cachoeira Cascata do Avencal. São segundos de queda seguidos por um balanço gigante. E isso é o pêndulo humano, que é uma atração radical na Serra Catarinense. A figura mostra uma pessoa de 60 quilos. Já vamos aqui, conforme lemos o exercício, a gente já vai grifando as coisas importantes. Vou fazer aqui de amarelo. Então, aqui, massa da pessoa, 60 quilos. Na atração do pêndulo humano. A pessoa deixa seu corpo cair a partir do repouso, então, o comecinho está uma paradinha, do ponto A de uma altura H, presa a uma corda de massa desprezível de 64 metros de comprimento. Nessa situação, considere que a resistência do ar possa ser desprezada e que o período de oscilações desse pêndulo em segundos possa ser calculado utilizando essa fórmula que foi dada aqui, em que L é o comprimento da corda em metros. Sabendo que quando uma pessoa atinge o ponto B, que é o ponto mais baixo da trajetória circular, a intensidade da tração na corda é de 840 newtons, e adotando a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o intervalo de tempo em segundos para que a pessoa, partindo do ponto A, atinja o ponto B pela primeira vez. E na letra B, o valor da altura H em metros. Bom, então, primeiro, a gente quer saber o tempo para a pessoa sair do A e chegar no B, e esse tempo está relacionado com o período. Mas o período, o exercício te deu uma fórmula. Ele falou que o período é 2,04 vezes a raiz de L. Então, basicamente, é uma aplicação aqui de fórmula para o item A. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o período vai ser igual a 2,04 vezes a raiz do comprimento. O comprimento da corda do exercício deu, tá marcado aqui, 64 metros. Então, é só substituir. Período 2,04 vezes a raiz de 64. Raiz de 64, 8. Então, 2,04 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 0,4 vezes 8, 32. Então, 16,32 segundos. Mas essa não é a resposta, porque a pergunta que o exercício fez não é o período. O período seria o tempo para ele sair aqui do ponto A, passar pelo ponto B, chegar, nem sei se ele deu um nome, não deu um nome, no outro extremo do pêndulo. E depois voltar, passar pelo ponto B de novo e voltar para cá. Como o ponto B é o ponto mais baixo, se você não tem, você pode, né, desprezar os atritos, resistência e tudo mais, a gente a mesma altura, né, que você desce, você sobe. Então a ideia é que você percorreu esse caminho 4 vezes. Uma para sair daqui até aqui, depois para sair daqui e chegar ao ponto mais alto. Depois para sair daqui, voltar para cá, depois para sair daqui e chegar no ponto mais alto de novo. Então o tempo vai ser o período dividido por 4. Então o tempo aqui que nós queremos calcular vai ser o período dividido por 4, ou seja, 16,32 dividido por 4. 16 dividido por 4, 4. 32 dividido por 4, 8. Mas aí aqui, como é tipo 0, né, vírgula 32, então vai ser 0,8 segundos. E essa daqui é a resposta. Vou até escrever embaixo. Então, o tempo ele vai ser de 4,08 segundos. E aí, essa sim é a resposta da letra A. E na letra B, ele pede para você calcular o valor da altura
H em que essa pessoa foi solta. Tem um dado aqui que a gente ainda não utilizou, que é o fato de que no ponto mais baixo, a intensidade da tração é de 840 newtons. Por que, que isso é relevante? Eu vou trocar de cor aqui só para ficar mais fácil de identificar o que faz parte do item A e o que faz parte do item B. Por que, que isso é relevante? Porque no ponto mais baixo, a gente vai ter que a pessoinha está aqui pendurada e que as forças agindo vão ser para cima, tração, e para baixo, o peso, certo? Então, nesse caso aqui, a minha força resultante vai ser a tração menos o peso. Por que, que a força resultante é tração menos peso e não peso menos tração? Porque aqui o movimento ele é circular. Então, essa força resultante ela vai ser uma força que acontece devido à aceleração centrípeta, certo? E aí essa força ela sempre aponta para o centro do movimento circular. Nesse caso, ela aponta para o centro que estaria para cima, certo? Então a força resultante aqui, ela seria tração menos o peso. Vou colocar um Rzinho de resultante. Força de tração, o exercício disse que vale 840. O peso, o exercício não deu diretamente, porém, aqui, ó, ele falou que a massa da pessoa é 60 quilos, e aqui embaixo ele disse que você pode usar a gravidade como sendo 10. Então, o peso vai ser massa vezes gravidade, que são 600 newtons. Portanto, a minha força resultante aqui vão ser 840 menos 600, 240 newtons, certo? Bom, mas a gente também sabe que a força resultante ela é sempre massa vezes aceleração. Então, aqui o que eu vou fazer é dizer que essa força resultante é m vezes a. 240, então, vai ser igual a massa, que são 60 quilos, vezes a aceleração. O 60 que está aqui multiplicando vai para lá dividindo, 240 dividido por 60, 4 metros por segundo ao quadrado. Mas, como eu disse anteriormente, essa aceleração ela é uma aceleração centrípeta, porque o movimento que a gente está tendo ele é um movimento circular. E a aceleração centrípeta ela é calculada como sendo v ao quadrado dividido por r. A aceleração centrípeta a gente acabou de calcular é 4, ela vai ser igual à velocidade que a pessoa chega, que eu não sei quanto vale, vezes o raio. E o raio, ele é o próprio comprimento da corda, o mesmo L que a gente usou no item A, que são 64 metros. 64 que está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Então, nós teremos que a velocidade ao quadrado vai ser 4 vezes 64, que dá 256. E aí, essa velocidade vai ser, então, a raiz de 256, que dá 16. Como a velocidade são 16 metros por segundo. Por que, que a gente fez tudo isso? Porque toda vez que o exercício diz que você não tem perda de energia, você não tem dissipação, você não tem resistência do ar, que você não tem todas essas coisas que causam dissipação de energia, a gente parte do princípio, né, que você pode, né, inferir que a energia mecânica ela se mantém. Ou seja, a energia potencial gravitacional que a gente tem lá na pessoa no alto do precipício, nesse caso, não sei, no alto de um lugar, lá naquela altura H do desenho, ali a gente tem uma energia potencial gravitacional que, conforme a pessoa pula, vai se transformando em energia cinética. Então, nesses dois extremos, que seria o ponto mais alto e o ponto mais baixo, aqui em cima a gente pode considerar que você tem apenas energia potencial gravitacional, considerando essa daqui como sendo a altura zero, né? E aqui embaixo a gente vai ter apenas energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional desse ponto vai ser igual à energia cinética desse. E é isso que a gente vai fazer agora no final. Então, para terminar o exercício, vou dividir aqui. A gente tem que a energia
cinética. Qual que era o nome dos pontos? Do ponto B vai ser igual à energia potencial gravitacional no ponto A. Energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Energia potencial gravitacional, mgh. Como a gente tem a massa dos dois lados, a gente pode simplificar. Então, essa massa cancela com essa massa. E aí a gente substitui os valores. Então, do lado esquerdo, eu tenho que v ao quadrado, então 16 ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual à gravidade, que é 10, vezes a altura, que é h. 16 ao quadrado, 254, né? Desculpa, 256, a gente acabou de fazer essa conta, na verdade. E aí, 256 dividido por 2 vai dar 128. Então, 128 vai ser igual a 10 vezes h. Portanto, a altura vai ser 128 dividido por 10, que é 12,8 metros, certo? E aí, essa daqui, então, é a nossa resposta para o item B. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar para a gente aqui nos comentários. Se você quer ver alguma outra prova resolvida aqui no canal, pede para a gente pelos comentários também. Se você puder, dá aquela força, curte, compartilha. E por hoje é isso. Tchau!